Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer 10 dicas para você que está programando a sua primeira viagem internacional. Claro que essas dicas também valem para todas as outras viagens que você for fazer, mas principalmente a galera aí que vai fazer a primeira vez. Se tiver uns barulhos estranhos aí, latidos de cachorro, barulho de moto, não reparem, porque eu gravo à noite, então é daquele jeitinho aqui no condomínio. E a primeira dica é sobre passaporte. Caso você ainda não tenha o seu, providencie. Aqui no canal já tem vídeo falando como você faz esse passo a passo para tirar o documento mais amado de todos os viajantes. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar linkado aqui nos cards para poder depois você dar um pulo lá e assistir como que faz. Mas caso você já tenha o seu, verifique a data de validade. A maioria dos países exige uma validade mínima aí de 6 meses a partir da data do embarque da sua viagem. Então fica de olho, principalmente crianças, que o prazo, de validade do passaporte geralmente ele é menor do que o de uma pessoa adulta. Então confira essa informação antes mesmo de comprar a passagem. Eu sei que aqui no Mercosul é permitido viajar apenas com o seu RG, a sua identidade. Mas existem algumas regrinhas aí que muitas pessoas não se atentam e às vezes acabam sendo barradas lá na hora do embarque. E a principal delas é a data de emissão. Ela precisa ter sido emitida no máximo há 10 anos. Eu sei que a maioria aí já tem identidade há muito mais que 10 anos. Então confira isso aí antes de achar assim que só com a identidade você vai embarcar. Outra coisa, ela precisa estar em bom estado. Não adianta se você já bateu ela, esqueceu lá na calça, assim, bateu na máquina de lavar, não vai dar certo. E quando eu falo identidade, é identidade mesmo. Não vale CNH, OAB para os advogados, CRM, esses conselhos de classe, esses outros documentos, carteira de trabalho, que aqui no Brasil ela é aceita, como um documento de identidade com foto. Não vale esses documentos, somente o RG que é emitido pela Polícia Civil. A segunda dica é sobre visto. Confira se o país no qual você tem intenção de viajar exige visto de entrada. Exige visto e você já tem? Ótimo! Confira a validade desse visto. Outra coisa importante é verificar se o visto que você tem válido está no seu passaporte válido. Como assim, Keidilena? Esse é um exemplo meu. Eu tenho meu passaporte antigo. Qual que é o antigo? Esse. Deixa eu ver. Sim. Esse aqui, essa coisa feia. Esse aqui é meu passaporte antigo, ele já não é mais válido, mas o meu visto é válido e ele está nesse passaporte. Porém, esse aqui é o meu novo passaporte, que é o passaporte válido, então eu tenho que viajar com os dois. Eu não posso simplesmente viajar com esse, porque o passaporte não vale, e nem com esse, porque o visto não está aqui. Então, obrigatoriamente, eu preciso viajar com dois documentos. Então, fique atento a esse tipo de coisa, não vai esquecer ou o seu passaporte válido em casa ou o seu passaporte com o seu visto válido em casa. Fica ligado. E para quem pretende visitar aí o Canadá, se você já teve um visto válido nos últimos 10 anos para o Canadá, ou se você tem um visto válido dos Estados Unidos, você pode tirar o ETA, que é uma autorização de viagem eletrônica. Você tira isso pela internet, custa só $7 e é muito mais rápido e mais fácil para poder você tirar e viajar sem ter que ir lá, fazer uma entrevista, fazer um visto com todos os trâmites normais. Terceira dica é sobre vacina. Verifique se há alguma exigência de você tomar alguma vacina para ir para o local que você tem desejo de visitar. Se for necessário, confira também qual é o tempo mínimo que você tem entre tomar a vacina e criar os anticorpos. A vacina da febre amarela, por exemplo, você precisa um período mínimo de 10 dias entre tomar a vacina e criar os anticorpos necessários. Antes disso, não tem como viajar. Ah, tomei vacina, então agora é só viajar? Não. Se há necessidade de uma vacina para o local que você deseja viajar, há necessidade de tirar este documento aqui. Esse aqui é o certificado de vacinação emitido pela Anvisa. Sem ele, você não embarca, sua carteirinha lá de vacinação não tem validade. Esse aqui é o certificado internacional de vacinação. Não é difícil, você vai pegar, obviamente, quando você se vacinar, você vai pegar o comprovante dessa vacinação. Entra no site da Anvisa, eu vou deixar aqui na box de descrição aqui do vídeo o link para poder você pegar as informações de como que você faz a emissão desse cartão. Não tem mistério, é facinho. Quarto item é a compra da passagem. Acompanhe o valor das passagens, já tem vídeo aqui no canal também explicando aí detalhadamente como que eu faço as minhas pesquisas de valores. Vou deixar linkado aqui para depois vocês virem lá dar uma conferida, tá assim, ó, de dicas para vocês. Existem basicamente dois tipos de pessoas. Aquelas que escolhem o destino e compram as passagens e aquela que o preço da passagem define o destino. E eu confesso que eu sou basicamente essa segunda pessoa, tá?
Inclusive, essa nossa última viagem para a Flórida foi exatamente assim, o preço que definiu o nosso destino. Olhamos vários lugares, mas estava tudo um absurdo, foi vamos para lá de novo. E o que nós fizemos foi aproveitar e fazer lá, circular o sul da Flórida, conhecer mais a região. Tem uma playlist só dessa trip, eu vou deixar no final desse vídeo aí para poder depois vocês assistirem. Tem cada imagem linda, além de muita dica também. A quinta dica é sobre clima e época do ano para viajar. Antes de comprar sua passagem, verifique em que época que vai cair aí suas férias ou o período que você está programando viajar. Olha lá o destino para onde você tem intenção de viajar e verifique lá em qual época do ano isso vai acontecer, qual é a estação que estará acontecendo naquele momento. Uma regrinha básica para ficar na mente aí é a seguinte: quando o hemisfério sul é verão, o hemisfério norte é inverno. E às vezes a gente não se liga nessa situação básica. Você tira férias e diz, Mó calor, vou viajar para os Estados Unidos. chega lá, tá o maior inverno. E aí, se você é aquela pessoa que odeia frio, não dá pra viajar pra uma região no hemisfério norte nessa época em que aqui é verão. Ou então a pessoa pensa assim, Inverno? Nossa, eu tenho meu cachecol, meu casaquinho, vou pra lá, eu adoro friozinho, viu, indo ali nas montanhas. não é o mesmo frio. Tá muito longe de ser, inclusive mesmo temperaturas positivas. Eu peguei 11 graus, acho que foi isso, 11 graus em Nova York. É um frio muito diferente. Às vezes é um frio muito seco, às vezes é um frio muito úmido e é totalmente diferente do que a gente passa aqui no Brasil. Mesmo essas regiões de Serra, Santa Catarina. Quem mora em Santa Catarina, que já foi para o exterior, aí lá para o hemisfério norte no inverno, pode falar com propriedade. É igual? Duvidem, né? Não. Eu já peguei frio, inclusive em Santa Catarina, e eu peguei frio lá na América do Norte. É totalmente diferente. Então se programe para esse tipo de situação. A nossa viagem de fevereiro, que nós vamos viajar para Nova York, já estava definida quando nós fomos a Orlando. Então nós aproveitamos essa trip para poder se organizar e comprar as roupas adequadas para poder encarar o frio nova-iorquino. E se você quiser ver o que a gente comprou, também já tem vídeo aqui, eu vou deixar linkado aqui também nos cards. Eu acho que esse vai ser um dos vídeos que mais vai ter cards, hein? Mas essa dica também não se aplica somente para destinos com muito frio. Se você tá aqui no inverno, tá indo para um destino muito quente, passear em lugar de praia, ali Caribe talvez, algum lugar assim bem quente, verifique se você já está de posse de tudo aquilo que seja essencial para você. Lembre-se que você estará em um país diferente e provavelmente coisas que você gosta, que você não abre mão, podem não ser encontrados nesse lugar. Às vezes você se apega a uma marca, a um modelo de alguma coisa, então se programe com antecedência e leve tudo aquilo que você precisar. Sexta dica, observe as franquias de bagagem. Gente, com essas mudanças recentes aí na forma de cobrança para despacho ou não de bagagem, fique ligado quando você for comprar sua passagem. Verifique se existe franquia de bagagem na tarifa que você escolheu, porque algumas companhias estão vendendo passagens sem esse tipo de franquia, inclusive companhias que viajam para o exterior, além daqui principalmente que tem a TAM, a Gol, que tem essas classes tarifárias que não contemplam bagagem, lá para as companhias que viajam para o exterior também tem isso. Já falei disso aqui também, vou deixar linkado aqui também nos cards sobre franquia de bagagem. E existem companhias que para a Europa, na verdade não existem companhias não, a regra para a Europa é uma, a regra para os Estados Unidos é outra, a regra para a América do Sul é outra. Então quando você for comprar a sua passagem, fica de olho em relação às franquias, para ver se elas atendem ao que você precisa. Se na sua viagem tem mais de um trecho, às vezes tem um trecho doméstico e depois um trecho internacional, ou tem vários trechos internacionais, se a sua passagem não for comprada junta, do início até o fim, o retorno, você pode ter diferenciação de franquias internamente. Então fica esperto. A nossa viagem, por exemplo, agora de fevereiro, ela é separada. Nós compramos ela conscientemente, de maneira separada. Então tem o trecho doméstico e tem o trecho internacional. Depois a gente vai fazer vídeo falando sobre isso melhor. E tem franquias que se aplicam de maneira diferente. Você só precisa ficar ligado aí para poder não descobrir lá na hora de embarcar que a sua passagem não tem franquia ou que ela é abaixo do que você precisa, porque a mala extra paga no balcão, ela é quase o dobro, às vezes até mais, do que se você fizer isso antecipadamente no site da companhia. E dica número 7 é sobre marcação de assento, que tem sido uma treta hoje em dia. Porque assim como as franquias de bagagem, a marcação de assento também foi outra situação que sofreu mudanças recentemente. Então tem empresas que cobram para você fazer isso antecipadamente, tem empresas que liberam para você já marcar quando você compra passagem, outras é com 7 dias de antecedência, outras são com 48 horas de antecedência, 24 e outras é só na hora. Então fique esperto, verifique lá qual é o prazo que você consegue mais rápido possível fazer essa marcação e faça.
Não deixe para fazer isso na última hora, principalmente se você estiver viajando com alguém. Senão a companhia vai botar você cá no início do avião e o outro lá no final do avião. E aí dentro do avião é péssimo você ficar pedindo para poder uma pessoa ficar trocando de lugar com você. Eu, por exemplo, se estiver viajando sozinha, eu não faço isso, não deixo para marcar depois, porque se me colocarem naquela poltrona do meio, eu não vou conseguir viajar tranquila. Porque imagina, um estranho de um lado e outro do outro e você ali no meio assim, ó. Você nem respira. Não dá certo para mim. A dica 8 é sobre a organização no dia anterior da sua viagem. Separe todos os documentos que você vai precisar e deixe-os à mão. Passaportes, visto, passagem aérea, voucher de hotel, endereço do local onde você vai ficar se for na casa de amigos ou parentes que você estiver visitando, seguro-saúde. Todas essas coisas você precisa deixar muito à mão para poder você ter fácil acesso quando você chega no aeroporto. Principalmente se o destino for Estados Unidos. Porque as companhias lançam esses dados no sistema para poder você fazer o seu pré-embarque, quando você está fazendo lá o check-in final. Então faz essa pastinha e deixa ela com você. Não despache jamais esses documentos. Mesmo que você tenha lá o QR Code no seu celular, leve com você a sua passagem impressa, porque na última hora o seu celular pode te deixar na mão. Eu já passei um aperto imenso num embarque que o meu celular simplesmente não conseguia abrir o meu cartão de embarque. Foi um sufoco. Então leve com você e não dê bobeira. A dica 9 é sobre o dia de embarque. E dentro dela tem um monte de diquinha aí para facilitar para vocês. Chegue cedo no aeroporto, tanto na ida quanto na volta. Principalmente na volta, porque muitas das vezes você não conhece o aeroporto. E acredite, existem portões de embarque que você chega a se deslocar por 30 minutos até chegar nele. Então, se você chegar em cima da hora, você vai se atrasar. Leve seu dinheiro e objetos de valor com você. Jamais na mala despachada. Inclusive, a moeda você tem que comprar com antecedência. Vai verificando aí, observando o câmbio, comprando aos pouquinhos até a sua próxima viagem. Câmbio no aeroporto é a treva. Viaje o mais confortável possível. Evite ao máximo salto, roupas apertadas, sapatos que tem 1000 amarras, pedacinhos metálicos, porque você vai precisar tirar essas coisas quando você for passar no raio-x. É um procedimento normal e vai acontecer tanto aqui no Brasil quanto lá fora, mas principalmente lá fora. Então, esses tipos de amarrações de sapato, roupas, cintos com muito metal, essas coisas vão te atrapalhar e fazer a sua viagem ficar mais desconfortável. Inclusive, meninas, o salto pode ser a sua ruína se você precisar correr para pegar o seu voo. Isso já aconteceu comigo inúmeras vezes pelos mais variados motivos possíveis. E se você também já correu para poder não perder um voo, comenta aqui embaixo. Eu já corri. E que se você ainda não correu, você não está fazendo isso certo. Sapatos apertados não vão entrar mais no seu pé depois de algumas horas voando. Eu, inclusive, no meu kitzinho de viagem básico, tem sempre lá o meu apoio de pescoço e um chinelinho, porque dentro do avião eu fico de chinelo. E quando eu falo de roupas confortáveis, são confortáveis mesmo. Aquela roupa que você conhece, já que você sabe que não te machuca, que não te aperta, é a melhor para você viajar. Porque é natural, depois de horas sentado, viajando na altitude, a gente costuma inchar. E principalmente dá gases. Lá em cima dá muito mais gases que aqui embaixo. E quanto mais apertado você tiver, mais gases você vai produzir e o resultado disso pode ser desastroso. E a 10ª e última dica é sobre desembarque e imigração, que também tem um monte de diquinha dentro. Não tem muito mistério nessa hora, não é um bicho de 7 cabeças, mas você precisa ficar atento a umas regrinhas básicas, principalmente se o seu desembarque for em solo americano. Saiba responder ao menos as perguntas básicas que serão feitas nesse momento, no idioma local. Quanto tempo você vai ficar, quanto de dinheiro você está trazendo, qual é a finalidade da sua viagem. Essas são as principais. Às vezes podem acontecer outras, mas já não é muito usual. Mas fique tranquilo, porque principalmente se for aqueles destinos comuns de turistas, eles vão te identificar como um turista também, não vão exigir, claro, que você seja fluente no idioma. Sempre dá certo, o pessoal sempre dá um jeitinho ali de se comunicar. Não faça uso do celular na fila da imigração pra nada. Não faça ligação, não faça selfies, não tire fotos. Não use redes sociais, não mexa no seu celular na fila da imigração. Não fique nervoso, haja naturalmente. Pessoas que demonstram nervosismo excessivo têm mais chances de serem abordadas, de serem sabatinadas ali na hora da entrevista da imigração, sendo que às vezes não há a menor necessidade de você ficar nervoso com isso. Relaxa, pensa aí no passeio que você vai fazer quando você sair dali do aeroporto, que vai dar tudo certo.
Se você viaja em grupo, mantenham todos o tom de voz mais baixo, porque vocês estão de férias, mas a galera ali está trabalhando e isso pode atrapalhar. E eles podem chamar sua atenção. Se você, assim como eu, ama cachorros, não pode ver um, controle-se. Se passar um cachorro na fila, não mexa e não brinque com ele, porque ele também está ali a trabalho e ele tem até geralmente tipo uma coleira pendurada assim no pescoço dizendo, não sou um pet. Ou seja, não pode brincar com o cachorro, que faz parte da segurança do aeroporto. Não fale e não faça coisas tolas, tipo aquelas brincadeirinhas, tipo... Relaxa, não tem nenhuma bomba aí não. Não faça isso. E dentro dessa parte de desembarque, de imigração, na volta principalmente, existem umas coisinhas que você precisa ficar ligado. Como a fila do checkpoint que antecede o raio-x, geralmente ela está imensa. Normalmente nesses destinos mais turísticos ela é imensa. A passagem pelo raio-x lá fora costuma ser mais detalhada, então você tem que tirar a bolsinha com líquidos que tiver na sua bagagem de mão. Os líquidos não podem ser maior que 100 ml, o total não pode ser maior que 1 litro. Esses itens precisam ser colocados fora da sua bagagem para que sejam visualizados com mais facilidade. Não pode ter nada de objeto pontiagudo, essas coisas. E você passa pelo raio-x, é normal o scanner corporal, que você para lá, levanta o braço, tira sapato. Isso são procedimentos normais, eles não estão fazendo isso porque não foram com a sua cara. Relaxa. E caso você seja selecionado para poder ser feita a inspeção na sua bagagem na hora que você passa no raio-x, jamais toque na sua bagagem enquanto o agente estiver fazendo a verificação. Ele vai pedir que você se afaste da sua bagagem para que ele faça a inspeção dela sem que você faça qualquer tipo de interferência. E esse é mais um motivo para você chegar cedo, porque na minha volta de Nova York para Orlando em 2017, eu cheguei até com uma certa antecedência, mas aí a fila do checkpoint estava imensa. Quando eu fui passar no raio-x, a minha mala caiu da esteirinha e foi lá para análise, então eu fui selecionada para poder fazer a inspeção da bagagem. E tudo isso demorou horrores, porque tinha umas 15 pessoas na minha frente. O resultado foi que depois eu fui o desespero em forma de gente, é um dos motivos que eu saí correndo, que eu já falei, para poder calçar sapato, enfiar tudo de volta na mochila e sair correndo pro meu portão de embarque. É a treva. Então fiquem ligados, cheguem com antecedência para essas coisas não acontecerem com você. E essas foram as minhas 10 dicas para você ficar ligado quando você for fazer a sua primeira viagem internacional e as próximas também. E se você gostou dessas dicas, deixa o seu joinha, escreva aqui embaixo também, compartilhe aí com a galera se vocês têm outras dicas para poder evitar perrengues nesse primeiro período aí de viagens, para quem tá começando. Vamos aproveitar e confabular aí, trocar experiências. Não deixe de se inscrever no canal, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo e inscreva-se. Ativa também o sininho para receber as notificações quando os próximos vídeos forem ao ar. E eu vou ficando por aqui. Beijo, tchau, até a próxima.